Boa noite, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Todos quentinhos? Maravilha, né? Nós vamos já começar, enquanto alguns irmãos ainda estão chegando. Eu queria convidar vocês a orarmos. Nós clamarmos a Deus. Isso é agradável a Ele. Quando nós realmente colocamos as nossas orações, súplicas, com ações de graças, lançamos nossas ansiedades sobre Ele, Ele cuida de nós, Ele traz paz no nosso coração, nossa mente. É por isso que é um exercício tão instruído divinamente, né? O orar, clamar ao Senhor. Então, onde você estiver, se você puder curvar sua cabeça, fechar seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos nele, Senhor. Obrigado, Pai, porque dia após dia o Senhor tem renovado, Pai, a Tua misericórdia sobre a face da terra. E nós somos tão agraciados, Pai. Nós somos tão privilegiados, Senhor, porque nós temos um Deus que não só criou os céus e a terra, mas também se aproximou de nós através da cruz e se compadece de nós, das nossas necessidades, nos nossos sofrimentos. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus tão amoroso, Deus que cuida de nós, está sempre ao nosso lado, na nossa caminhada, em direção à obediência à Tua palavra, em direção à Tua cruz, Senhor. Nós queremos viver assim, Pai. Nos ensina cada dia, Pai, que nós possamos negar nós mesmos, abrir mão daquilo que nós achamos que seja nosso direito, Senhor, mas nós queremos, assim como o Senhor, Pai, ter uma vida de que nós possamos amar, Senhor, ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Amar o nosso próximo, Senhor. Ser pessoas que entendem que a vida cristã, a vida comprada pelo sangue de Jesus, é uma vida de serviço, de bom desempenho do serviço que o Senhor tem nos dado, Pai. Como soldados, Pai, nós estamos aqui, Pai. E nós não queremos ser encontrados negligentes, Pai. Nos ajuda, Pai. Mesmo diante de tantas circunstâncias que estão ao nosso redor, que nós não nos acovardemos, Pai, mas que nós sejamos valentes, ousados, Pai. Nos ajuda, Pai. Levanta homens e mulheres fortes, corajosos. E assim como Davi, diante de tão grande adversidade, se levantou e bradou em alta voz diante daquele exército de filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, Tu és um Deus poderoso, Pai. Um Deus que conhece cada uma das nossas necessidades, Pai. E nós não precisamos temer, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua graça, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, Pai.
Eu te agradeço tanto, Senhor, porque nós temos a igreja, Pai, que é o teu corpo, Pai, para que nós possamos estar juntos, nós possamos fortalecer uns aos outros, orar uns pelos outros, não nos esquecendo, Senhor, daqueles entre nós que estão fracos, daqueles, Senhor, que têm passado necessidades, Pai. E nós te pedimos essa noite, Pai, que o Senhor se levante, Pai. Que o Senhor se faça lembrado, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar no Senhor, Pai. É isso que nós vamos cantar agora, que nós possamos, Senhor, quando cantamos, ter convicção, Pai, de que a Tua palavra é a verdade. E é isso que nós estamos cantando, Pai, a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Pai, a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai. Obrigado porque nós não somos confundidos, Pai. Que a Tua palavra brilha cada dia, Senhor, diante de nós. Nos faz viver a Tua palavra, seguir a Tua palavra, amar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Se você puder se colocar de pé, nós vamos cantar o hino 247, de Santo, 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 Deus onipotente, Deus que tem todo o poder. Cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo. És Deus triuno, Deus três em um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Excelso, Criador. Amém. Vamos juntos cantar. Tuas
obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém? Se puder abrir sua Bíblia, Salmo 63. Como é maravilhoso cantar sobre quem Deus é. E Davi, o rei Davi, sabia muito bem disso também, porque Davi tinha... É tão impressionante quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que relacionamento tão próximo Davi tinha de Deus. A ponto de Davi saber ali que um povo estava ou iria atacar determinada cidade, e Davi ali perguntava a Deus, né? Senhor, eu devo subir contra este povo? E Deus responder a ele, sim, este é o momento, vá, né? Vá, eu estarei contigo. Que relacionamento tão próximo é esse? E o Salmo 63 é tão interessante a gente analisar isso. Diz assim Davi, versículo 1, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louvo. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Até aí. Que maravilha isso. Eu fiquei pensando, quando Davi, naquelas noites de repente mal dormidas, né? E ele dizendo no versículo 6, no meu leito quando de Ti me recordo. Em Ti medito durante as vigílias da noite. Então o resultado disso é que com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. E a gente fica pensando como era tão bom aqueles momentos em que a gente, antes de dormir, e depois até a gente nem saber mais, porque a gente já tinha até dormido, mas a gente estava ali diante de Deus, clamando a Deus, e a gente se lembra de Deus. E a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é dizer, Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Eu Te busco ansiosamente porque Tu és o meu Deus forte. Que a gente possa cantar essa noite, meus irmãos, e que essa possa ser uma oração para a gente. Que Deus renove em nós esse desejo de buscar ansiosamente o nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos cantar. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. É o Teu povo aqui presente,
todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Vamos cantar mais uma vez no início. Teu povo é o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele é bondoso, nosso Pai querido. Vamos cantar juntos, perto, quero estar junto aos Teus pés. Amém. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Estar perto, quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente
somente a ti, Jesus. Bem, Vinícius, perto quer estar só as mulheres. Homens, tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos juntos, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Bem, se você separou o seu dízimo e oferta, puder trazer à frente enquanto nós cantamos essa última música que diz: Grande é o Senhor. Se nós víssemos uma imagem daquilo que nós todos experimentaremos quando Cristo vier nos buscar. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Alegria de toda a terra. Que alegria nós experimentaremos de estar para sempre com o nosso Senhor Jesus. Vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua obra nas nossas vidas, Pai, que irá ser completada, Pai, até o dia de Cristo, Pai. Nós cremos nisso, Pai, porque tu és verdadeiro, Pai. Ó Pai, nos guia, Pai, tua verdade, Pai, cada dia, Pai, que nós possamos em arrependimento, Senhor, seguir, Pai, e viver as nossas vidas, Pai, todos os dias, Pai. Nós possamos, Senhor, seja fácil pra gente, Pai, chegar a Ti, Pai, arrependido, Senhor. Oh, Senhor, quebra, Senhor, nosso orgulho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos faz viver uma vida próxima de Ti, Senhor, como Teus servos e amigos, Pai. Em nome de Jesus, meu Paizinho. Que a Tua palavra transborde, habite ricamente nos nossos corações, transforme as nossas vidas, Senhor, e nos prepare, Senhor, para o desempenho do serviço cristão, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bem, hoje, oficialmente, começando o inverno, embora a gente já tenha experimentado aí algumas prévias do inverno, mas hoje oficialmente inicia. E é um tempo que a gente precisa ter alguns cuidados com a nossa saúde. Eu até coloquei a mesinha ali ao fundo com o álcool gel para aqueles que chegarem. Uma das coisas que nós aprendemos com a pandemia é o cuidado que nós devemos ter agora em circunstâncias assim. Até porque hoje a gente não sabe nem o que é que a gente pega mais. Se está pegando gripe, resfriado, se está pegando Covid, ou seja lá mais que vírus tem por aí, né? Então, todo cuidado é necessário. Muito bem. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 20. Hoje nós vamos meditar no verso 17, até o final deste capítulo, verso 38. E o tema de nossa mensagem hoje é despedida, coração de um ministério fiel. Mas antes vamos orar, pedir para que o Senhor esteja nos direcionando e abençoando aqui na ministração da palavra dele. Pai amado, eu quero te louvar, ó Deus, e te agradecer por esse dia que o Senhor fez, ó Pai, e preparou. Te agradecer, ó Deus, pela tua graça que tem nos sustentado, pela tua misericórdia que tem se renovado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por todo o cuidado, pela proteção, pela provisão do Senhor, pois na tua fidelidade o Senhor não deixa faltar aquilo que é necessário, ó Deus, para as nossas vidas. E nós te louvamos, ó Deus, por este tempo que nós temos aqui, para estarmos reunidos no teu nome e juntos, ó Pai, ouvirmos aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a falar conosco através da tua palavra. Palavra fiel, bendita e verdadeira, revelação do Senhor para o nosso coração. Peço neste momento a direção e a unção, ó Pai, do Teu Espírito Santo sobre a minha vida no ministrar desta palavra, que realmente o Senhor, ó Deus, possa estar me usando aqui nesta noite e que nada, ó Pai, de mim, ó Deus, possa sair aqui a não ser aquilo que o Senhor tem, ó Pai, a falar com o Teu povo. Que sejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos àquilo que o Senhor tem a tratar conosco. Também peço pela vida daqueles, ó Deus, que estão enfrentando problemas na área da saúde. Peço a Deus pela vida da Martinha. Também peço pela irmã Eliana e tantos outros, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos, ó Pai, abençoando a recuperação de cada um deles, cuidando, ó Pai, em nome de Jesus. Coloca ali as tuas mãos poderosas, ó Pai, manifestando o teu poder sobre a vida deles. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Atos capítulo 20, a partir do verso 17, diz a palavra. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto,
eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar e receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Irmãos, nos meus quase 30 anos de vida cristã, eu já passei por algumas sucessões pastorais. Não eu como pastor, é claro, mas como ovelha, como pastor, eu nunca ainda precisei passar por uma sucessão pastoral. Mas foram 11 anos na Igreja Batista, onde eu me converti, em que cada despedida deixou ali uma saudade. E é claro que lágrimas foram derramadas. E já se vão 17 anos de igreja cristã evangélica, em que também eu passei por algumas sucessões pastorais. Só que, é claro, já com uma certa experiência de saber que despedidas fazem parte da vida ministerial de um pastor. E há despedidas, irmãos, que revelam quem realmente nós somos. Quando sabemos que talvez não voltemos a ver alguém, as palavras elas deixam de ser apenas protocolo e elas passam então a carregar um peso daquilo que mais importa para nós. Porque é justamente nesses momentos que nós abrimos o nosso coração. É nos momentos de despedidas. E foi exatamente isso que aconteceu aqui em Mileto, uma pequena cidade portuária que ficava ali aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Éfeso. Lembre-se que Paulo ele saiu ali viajando toda a região da Ásia, visitando algumas igrejas. E o destino dele era ir para Jerusalém. Paulo estava ali a caminho de Jerusalém. E ele convoca os presbíteros da igreja de Éfeso, ou os pastores da igreja de Éfeso, para um último encontro. E aqui nesse discurso, que podemos dizer que é quase como um testamento pastoral, nós temos aqui a essência daquilo que Paulo considerava indispensável transmitir para aqueles homens antes dele partir. E é justamente por ser quase um testamento que esse texto aqui nos oferece coisas bem preciosas que nós veremos aqui nessa noite. Um retrato do que é na essência um ministério fiel ao Evangelho de Cristo. A igreja de hoje, irmãos, ela vive cercada por modelos de liderança que estão construídos muitas vezes sobre o carisma de uma pessoa. Muitas vezes construído na performance da pessoa, ou talvez no sucesso que aquela pessoa está tendo. Só que é justamente por isso que nós precisamos olhar mais para um texto como esse. Porque aqui nós não vamos encontrar uma fórmula de crescimento institucional da igreja.
aqui nós vamos encontrar o coração de um homem. Um homem que mediu a sua vida não por aquilo que ele recebeu, mas um homem que mediu a sua vida por aquilo que ele entregou por amor a Cristo e ao seu povo. Quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele fala sobre a razão pela qual ele foi salvo. Ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui algumas marcas desse ministério fiel. Mas acima de tudo, irmãos, o que nós vamos ver aqui no centro desse ministério é o próprio Senhor Jesus Cristo, revelado na pessoa do seu servo. O que nós vamos aprender aqui é uma vida dedicada ao reino e servindo a igreja de Jesus. Irmãos, a partida de um líder, ela pode ser mais impactante do que a permanência dele naquele lugar. Da mesma maneira como um silêncio após um barulho nos desperta, as palavras de uma despedida de um coração sincero revelam a verdadeira essência de quem realmente aquela pessoa é. E o adeus de Paulo aqui aos presbíteros da igreja de Éfeso é um exemplo disso. Ele nos mostra aqui as profundas motivações que moviam o seu coração. E a primeira coisa que eu destaco aqui é o exemplo de uma vida transparente. O apóstolo Paulo, ele começa o seu discurso, mas não apelando aqui para as suas credenciais. Ele não apela para o fato dele ser um apóstolo. Ele apela para uma vida exemplar. O verso 18 ele diz: e quando se encontraram com ele, diz-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então veja que Paulo, ele apela para um exemplo de uma vida. Ou seja, em outras palavras, a sua autoridade não vinha de um título, mas sim de uma vida que a própria igreja de Éfeso testemunhara, dia após dia, durante os 3 anos que ele ficou ali. E ele menciona aqui servir ao Senhor com humildade, servir ao Senhor com lágrimas, em meio a provações vindas de adversários. Então veja que Paulo, ele não fala da imagem de um ministério triunfalista. Paulo, ele não fala de quantas vidas foram ganhas através dele. Paulo, ele não fala dos milagres que foram realizados por ele. Ele não fala das igrejas que foram plantadas por ele. Ele não fala de nada disso. Paulo, ele fala de alguém que pagou um preço real por anunciar o evangelho. É disso que ele fala. Ele não se apega aos feitos que Deus realizou através da vida dele. E o verdadeiro líder, ele sabe que a sua vida e o seu ministério é do Senhor e é para o Senhor. É isso que o verdadeiro líder faz. Ele sabe que a vida dele não pertence mais a si mesmo. A vida dele agora é do Senhor. É por isso que quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.
Paulo foi um exemplo disso. Alguém que fez as coisas para o Senhor. Ele não fez para os homens. Então veja que ele não se deixa ser levado pelos elogios, mas ele também não se abala com as críticas. Ele não troca a sua integridade por vantagens em busca de benefícios. E ele sabe que vai enfrentar oposições e perseguição por causa disso. Paulo declara que nada do que era proveitoso ficou escondido. Pelo contrário, ele ensinou publicamente e de casa em casa. E o conteúdo da mensagem dele era proclamação do reino e a centralidade de Cristo. Era isso que Paulo pregava, era isso que Paulo ensinava. Ele proclamava o reino de Deus e ele proclamava Cristo Jesus. E aqui nós vemos o coração da teologia de Paulo. Porque o Evangelho, ele não é um conjunto de técnicas motivacionais para uma vida melhor. O Evangelho, ele é um chamado. Ele é um chamado para que pecadores se voltem de seus pecados e descansem unicamente em Cristo. É isso que é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é um conjunto de mensagens apenas para motivar o coração das pessoas. O Evangelho é para levar as pessoas ao arrependimento. O Evangelho é para levar as pessoas a Cristo. Somente pela graça, somente pela fé, somente e unicamente em Cristo. E ninguém mais. Quando ele escreve aqui a carta também aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa era a vida de Paulo. Alguém que entendeu o que é viver para Deus. E aqui nós temos a primeira aplicação para nós, irmãos. O que realmente faz um cristão ser íntegro não é a fachada perfeita que ele mostra por fora. A integridade de uma pessoa não é aquilo que ela aparenta ser, mas sim aquilo que está no seu coração. E como ele está vivendo a verdade que ele está pregando. Isso sim demonstra a verdadeira integridade de uma pessoa. É pelo testemunho daqueles, aliás, que nos conhecem de perto. O cônjuge, os filhos, os colegas de trabalho, os vizinhos. A nossa integridade como pessoas são conhecidas por esses. Pessoas que são mais próximas do convívio. Pense no seguinte: se perguntassem a essas pessoas, quem é você? O que você pensa que elas diriam a seu respeito? Se chegassem para perguntar para a sua esposa ou para o seu marido, quem ele é? Se chegasse para perguntar para o seu chefe, quem ele é, quem ela é? Para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, você conhece essa pessoa? O que essas pessoas diriam a seu respeito?
Pense, por exemplo, num profissional que depois de anos numa mesma empresa, ele é reconhecido pelos colegas como alguém que não falsifica relatórios, que não maltrata subordinados sob pressão, mas que mantém a palavra mesmo quando isso lhe custa uma vantagem. Pense num marido cuja esposa lhe respeita e ama, que não tem nada do que acusá-lo. Pense nos filhos que têm o respeito dos pais, não por medo, mas por amor. É esse tipo de testemunho que Paulo apela aqui. Quem é você? Tem até um livro que o título é justamente esse: Quem é você quando ninguém está olhando? Agora, sabe qual é a ironia? É que tem sempre alguém nos observando. Tem sempre alguém nos observando. Mas quem é você? O que essas pessoas diriam a seu respeito? Nós temos na Bíblia um exemplo de um jovem que inclusive veio a se tornar pupilo de Paulo, filho da fé, porque alcançou o bom testemunho. Em Atos capítulo 16 diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Nas duas cidades ali próximas de onde Timóteo morava, as pessoas falavam bem dele. E falaram tão bem que o apóstolo Paulo diz: eu quero esse jovem comigo, pelo testemunho de vida que ele está mostrando. Ele é alguém em que eu quero investir. A pergunta, irmãos, que cada um de nós deveria fazer é muito simples. Se as pessoas mais próximas de mim tivessem que descrever a minha vida cristã, o que elas diriam? O que elas falariam? Essa é a primeira coisa que nós devemos pensar aqui. É por isso que Paulo, a primeira coisa que ele faz aqui é justamente apelar não para as credenciais que ele tinha, mas pelo testemunho que ele dera. Ele diz: vocês sabem quem eu sou. Eu vivi entre vocês durante 3 anos, vocês me conhecem. Em segundo lugar, nós temos aqui um ministério conduzido pelo Espírito e não pelo medo. O apóstolo Paulo, ele afirma ser guiado pelo Espírito rumo a Jerusalém, sem saber exatamente aquilo que o esperava, exceto aquilo que o Espírito Santo lhe testificava, dizendo que em cada cidade prisões e aflições viriam. E como nós vimos na mensagem anterior, mesmo Paulo sabendo disso, ele não recua. Pelo contrário, ele avança. Ele vai convicto. Porque ele sabe que é Deus quem está direcionando a vida dele. Paulo não considera a própria vida como algo precioso para si mesmo, contanto que ele cumpra a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para testificar o evangelho da graça de Deus. Ele diz isso aqui, verso 24: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo: eu não me importo com o que vai acontecer lá na frente, contanto que eu cumpra com o propósito para o qual Deus me chamou.
mesmo que para isso eu esteja caminhando para a morte. A vida, irmãos, ela não tem valor último em si mesma. Ela não tem valor na segurança e no conforto. A vida, ela tem valor na medida em que você cumpre com o propósito para o qual Deus lhe chamou. É essa vida que tem valor. Não é a busca pela segurança, não é a busca pelo conforto. É a busca por cumprir com o propósito de Deus para a sua vida. Mesmo que isso não seja tão seguro assim. Mesmo que isso não seja tão confortável assim. Mas o que eu quero é cumprir com o propósito de Deus para a minha vida. Essa compreensão de que nós existimos sob a soberania de Deus e que o verdadeiro sentido da existência humana está exatamente em glorificá-lo e cumprir com o chamado recebido, mesmo quando esse chamado implica sofrimento. Escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer, dentro de um contexto bem específico, mas há um princípio ali. Ele diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, mas faça isso para a glória de Deus. Tudo o que você vier a fazer, você deve se perguntar, isso está glorificando a Deus? Deus está sendo exaltado com isso? Irmãos, Paulo, ele não escolheu ser pastor por conta própria. E aqui é um fato interessante, porque, pelo pouco que eu sei, poucos são aqueles que realmente escolheram ser pastor. Eu mesmo não escolhi ser pastor. Ele foi chamado. Ele foi separado e capacitado pelo próprio Jesus. Se você volta aqui para o capítulo 9, quando acontece ali a conversão de Paulo, capítulo 9, versículo 15 e 16, diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Interessante que Jesus já estava dizendo, logo no chamado de Paulo, você vai sofrer por causa do meu nome. Então nós vemos, irmãos, um homem escolhido, capacitado. E Paulo, ele não entrou no ministério atrás de segurança. Ele não entrou no ministério procurando um emprego. Ele não entrou no ministério visando lucro. Não havia interesse pessoal por trás dessa decisão. E é justamente essa certeza do chamado que o sustentou nos momentos difíceis. É justamente por saber que ele foi chamado, comissionado diretamente por Jesus, que ele pôde suportar o que ele suportou. É saber que foi Deus quem o colocou ali. Isso dá direção em tempos de crise e paz para continuar firme, mesmo diante de adversidades, perseguições e ameaças. Porque quando você tem plena convicção de que foi Deus quem te colocou aonde você está, não importa o que aconteça, você não desiste. Você vai continuar.
A verdadeira vocação, ela não nasce de ambição. Ela nasce de um chamado. E é isso que dá força, irmãos, para resistir quando tudo fica difícil. Eu me lembro que, quando eu estava na igreja, não aqui, uma outra, a igreja passando por algumas dificuldades, por algumas questões internas, o pastor tinha saído, e eu praticamente fiquei ali, embora presbítero, à frente daquela igreja, tendo que conduzir aquele rebanho, e vendo muitas pessoas também saírem, e outras literalmente se voltando contra a liderança, ao ponto de fazer ameaças. De arrumar confusão numa assembleia. Chegou um momento, irmãos, em que literalmente a minha vontade era chutar o balde. Jogar a toalha. E pular fora do barco. Era esse o meu desejo. Eu não era o pastor da igreja. O meu desejo era sair dali. Mas aí Deus falou no meu coração, você não sai, você fica. Irmãos, foi difícil ouvir isso. Quando Deus diz, você não sai, você fica. E eu fiquei. Enfrentei as lutas que tive que enfrentar, mas eu fiquei. E eu dou graças a Deus porque eu fiquei. Porque a gente adquire experiência. A gente adquire mais certeza, mais convicção daquilo que Deus tem para a nossa vida. É isso que acontece quando alguém realmente entende a vocação. Porque quem entra no ministério apenas por ambição e não por vocação, ele não resiste. Ele não persiste porque ele não tem um chamado que move o seu coração. Então, quando a pessoa não tem um chamado que move o seu coração diante da primeira dificuldade, ele sai. Ele não fica. Eu me lembro que, quando eu estava para vir para cá, a igreja aqui estava sem pastor. E o meu nome foi cogitado. Para ser uma das pessoas que os irmãos pudessem estar conhecendo primeiramente. Para ver se realmente seria esse o pastor que vocês estavam procurando. Eu escrevi 2 artigos na época. Um artigo se chama A Incerteza do Chamado. E ali eu descrevo todas as minhas inseguranças em relação a estar indo para o ministério. Mas eu também escrevi logo em seguida um outro artigo que chama A Convicção do Chamado, que mostra o propósito que Deus tem na vida daqueles que Ele escolhe. E existem 2 livros, se você quiser entender a questão do chamado, e quem sabe se você não tem um chamado para ser um líder, e quem sabe até um pastor,
Eu indico essas duas leituras. O primeiro é Vocação Perigosa, de Paul Tripp. Ali ele descreve alguns cuidados que nós, como pastores, devemos ter quando estamos entrando no ministério. E o outro livro é O Pastor Imperfeito, onde o autor, ele, através da sua própria experiência, ele vai mostrando que o pastor, ele é um ser humano, como qualquer outra pessoa que está sentada nesse banco. Ele não é um homem perfeito. Ele tem falhas. Ele também erra. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, fica aí a dica dessas duas leituras. Mas aqui nós temos uma lição para nós, irmãos. Nós vivemos numa cultura que mede o sucesso por segurança, que mede sucesso por conforto, por ausência de risco. Mas aí eu te digo, o que dizer de pais que mesmo numa sociedade de valores invertidos, eles persistem em criar os filhos no temor do Senhor sem desistir? Hoje nós sabemos, infelizmente, que muitas escolas, elas não estão ensinando mais as crianças, elas estão literalmente doutrinando as crianças. Doutrinando com coisas que são contrárias àquilo que a Bíblia diz que devemos ser. O que dizer de um jovem que recusa uma proposta vantajosa e até indecorosa, porque ela exigiria comprometer a sua integridade? Ou ainda daquele crente que continua servindo numa região carente da cidade, mesmo sabendo que isso significa menos reconhecimento e mais desgaste. Ou o empresário que não abre mão de seus valores, que não aceita negócios escusos, mesmo sabendo que isso pode não lhe trazer o lucro que a empresa precisa. E aqui Paulo nos ensina uma outra questão. A pergunta certa não é: será que isso é seguro? Será que isso é confortável? Não é essa a pergunta. A pergunta certa a se fazer é: isso é o que Deus me chamou a fazer? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Não é se é confortável, não é se é seguro. A pergunta é: isso é o que Deus me chamou para fazer? E aqui nós temos um outro princípio. Que o ministério fiel, ele prega todo o conselho de Deus. E aqui está a essência do ministério de Paulo. Ele declarou aqui que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Ele coloca isso de forma muito clara no verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente de casa em casa. Paulo não selecionou apenas temas agradáveis. Paulo, ele não ensinou apenas temas populares, estratégias convenientes. Paulo, ele ensinou a totalidade do propósito redentor de Deus. Ele falou sobre o pecado, ele falou sobre juízo, ele falou sobre graça, ele falou sobre santificação, sobre as últimas coisas, sobre a doutrina da igreja, sobre a ética cristã. É só você pegar as cartas que ele escreve às igrejas. Mesmo quando temas eram impopulares ou geravam oposição,
Paulo, ele fez exatamente o que ele orienta Timóteo a fazer. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Foi isso que Paulo fez. E a imagem por trás disso, irmãos, nós podemos dizer que é como a do vigia de Ezequiel, capítulo 33. Veja o que diz Ezequiel. E aqui há um peso na responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos. Ezequiel 33, do verso 7 em diante, ele diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia, ou por vigia, sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. É provável que Paulo tivesse isso em mente, quando ele diz aqui aos presbíteros dessa igreja. Ele coloca aqui dizendo o seguinte: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O vigia, que vê o perigo se aproximar, mas não avisa o povo, torna-se responsável pelo sangue derramado. É por isso, irmãos, que Paulo pôde dizer, com a consciência limpa, que ele estava livre da responsabilidade pelo destino de todos. Porque ele deixou bem claro: vocês não vão poder dizer que eu não vos avisei. Vocês não vão poder dizer que eu não os ensinei. Tudo o que eu tinha de ensinar, tudo o que eu tinha de falar a respeito de Deus, eu falei para vocês. Estou limpo do sangue de todos. E essa é uma afirmação, irmãos, sobre essa responsabilidade pastoral diante de Deus. Pregar a verdade, mesmo quando ela incomoda. Porque isso é um ato de amor. E silenciar sobre ela é uma forma de traição e covardia com o rebanho de Deus. Pregar o evangelho era a grande paixão de Paulo. Falar sobre a graça de Deus enchia o coração de Paulo de entusiasmo. Porque Paulo, ele tinha certeza absoluta de uma coisa: o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E é nele que se revela a justiça de Deus. É essa a convicção que Paulo tinha. Por isso é que a paixão dele era pregar o evangelho. Porque ele sabia, é esse evangelho que salva. É esse evangelho que converte, é esse evangelho que transforma a vida das pessoas. Para Paulo não havia outro caminho. A mensagem de Cristo era a única porta que Deus abriu para a salvação do pecador. Não havia outra. Escrevendo aos Coríntios, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E quando ele escreve aos Colossenses,
capítulo 1, verso 27 e 28, ele diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo se enxergava de várias formas. Ele se via como um arauto, como um embaixador que representa o reino, como um evangelista que anuncia boas novas, como um pregador que fala a palavra, como um ministro da reconciliação. Ele mesmo se descrevia como um servo de Cristo separado para o evangelho. Toda a mente de Paulo, todo o seu tempo, a sua vida estava voltada para isso. E nem mesmo a prisão, irmãos, conseguiu calar esse homem. Porque Paulo sabia que podem prender e algemar aquele que crê e é fiel, mas jamais vão poder prender e algemar a palavra de Deus. Mesmo quando ele esteve preso, Paulo pregou e pessoas se converteram. Quando nós lemos a carta aos Filipenses, uma carta que ele escreveu quando estava preso, ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, Paulo, quando estava na prisão, em algumas circunstâncias, os soldados ficavam acorrentados com ele. Literalmente. E havia troca de turnos. Aí eu fico imaginando o soldado que ia ficar com Paulo. Cara, tu vai lá ficar com aquele homem, ele vai falar de Jesus para você. Você vai sair de lá, é capaz que você saia convertido. Porque se você vai ficar com ele, não tem como, ele vai falar de Jesus para você. Mesmo na prisão, ele não deixou de pregar a palavra de Deus. E não somente isso. O fato dele fazer isso nessa situação estimulava os outros irmãos a perseverarem na fé, a pregarem a palavra de Deus mesmo em situações difíceis. Esse era Paulo, irmãos. E aqui vem o aprendizado para nós. Para aqueles que pregam e ensinam, existe a tentação de selecionar apenas temas motivacionais, evitando temas como arrependimento, juízo, disciplina ou até doutrinas difíceis. Irmãos, nós não estamos aqui para entreter as pessoas. Não é para isso que nós estamos aqui. E muito menos para satisfazer o que os ouvidos dessas pessoas querem ouvir. Nós estamos aqui para proclamar todo o conselho de Deus. Seja para encorajar, seja para animar, mas também para confrontar com a verdade da palavra de Deus. É para isso que nós estamos aqui. E para a igreja, é preciso cultivar o apetite por um ensino bíblico substancial.
e não apenas por mensagens que produzam bem-estar imediato. Nós devemos buscar mensagens que falam tanto ao coração quanto à mente. Tem uma irmã que ela falava que quando eu estava ensinando e pregando, ela estava comendo feijoada. E não é a feijoada light, igual a da irmã Neuza faz, não, tá? É feijoada pesada. E os irmãos podem ver isso. Porque eu tenho uma responsabilidade com a palavra de Deus. Ensinar todo o conselho de Deus. Nós temos aqui um chamado para a liderança. Paulo vai dizer que devemos tomar cuidado com os lobos. Ele diz isso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. 3 verdades, irmãos, essenciais nós temos aqui. Primeiro, a igreja não pertence aos pastores. A igreja não pertence aos programas ou qualquer estrutura humana. A igreja pertence a Deus. O texto diz claramente, ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. E essa é uma afirmação, irmãos, que fala sobre a divindade de Cristo e sobre o valor de cada membro da igreja. Porque se Deus pagou esse preço pelo seu povo, como eu posso tratar a igreja com leviandade? Segundo, os presbíteros foram constituídos pelo Espírito Santo, e não apenas por ambição pessoal ou disputa dentro da igreja, o que infelizmente acontece muitas vezes. Mas a liderança eclesiástica é um chamado, não é uma conquista. Se você está no ministério, como presbítero, diácono, diaconisa, isso é um chamado. Honre esse chamado. Terceiro, a tarefa central da liderança é pastorear. Pastorear é alimentar, proteger, cuidar. Não é dominar, explorar ou se promover às custas do rebanho. Pedro, quando escreve a sua carta, ele traz essa advertência. 1 Pedro, capítulo 5, ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E Paulo faz um alerta aqui. Lobos cruéis virão de fora e até de dentro do próprio rebanho. E vão se levantar falando coisas distorcidas para arrastar discípulos atrás de si. Então veja que o perigo não é apenas a perseguição que sofremos de fora, mas é a sedução interna. São os falsos mestres que vão usar a verdade distorcida para construir seguidores pessoais ou fazer valer a sua liderança. Dentro da própria igreja pode surgir pessoas que vão desvirtuar, distorcer a palavra de Deus. Pessoas que, em vez de edificar a igreja, causam divisão,
causam discórdias entre o povo. E o próprio Jesus, ele já alertou sobre isso. Mateus capítulo 7, versículo 15, ele vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o que nós aprendemos aqui é que o discernimento bíblico não é opcional na vida cristã. Irmãos, diante da enorme quantidade de conteúdo religioso disponível que nós temos hoje, em vídeos, em redes sociais, em pregações virais, cada um precisa ser como um bereano, precisa examinar tudo à luz da palavra de Deus. Então, quando você ouvir um ensino popular na internet, pare e se pergunte: isso está de acordo com a Bíblia toda? Ou será que é apenas um versículo isolado tirado do contexto? Porque hoje nós temos um perigo muito grande com as redes sociais. Nós temos os cortes. Eles pegam, fazem um corte de uma mensagem e faz viralizar essa mensagem. E às vezes a gente compartilha essa mensagem porque achou bonita. Só porque tem o nome de Deus envolvido no meio. Nós temos que questionar: essa palavra está exaltando Deus e tem Cristo como centro da mensagem? Ou está apenas afagando o ego, satisfazendo os desejos do coração? Tem muita mensagem bonita na internet só para afagar o nosso ego. Só para satisfazer o desejo do nosso coração. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Falar da palavra, até o diabo fala. Por isso que a gente precisa seguir o conselho do apóstolo João, lá na sua primeira carta, quando ele diz assim: meus queridos, não acreditem em qualquer um que diga que tem o Espírito de Deus. Vocês devem colocá-lo à prova, para descobrirem se o Espírito que ele tem é mesmo de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Por isso que eu não me incomodo quando alguém questiona a minha mensagem. Eu acho até bom. É sinal de que essa pessoa está atenta. Ela está prestando atenção. E para as igrejas, nós temos aqui uma estrutura de pluralidade na liderança, de prestação de contas entre os presbíteros, de transparência financeira, para proteger tanto os pastores quanto o rebanho contra os perigos que Paulo descreve. Irmãos, isso não é porque nós desconfiamos de todo líder. Isso é porque nós levamos a sério o alerta bíblico e nós zelamos pela fidelidade e pela integridade no ministério. Temos que ser transparentes, fiéis. E nós temos aqui mais uma lição que Paulo nos ensina, aliás, que Lucas nos ensina nessa narrativa. Um ministério que é sustentado pela graça, marcado pelo trabalho e pela generosidade. Quando Paulo se despede, Paulo não deixa os presbíteros entregues a si mesmo, mas o texto diz que ele os encomenda a Deus e à palavra da sua graça. E que essa palavra é capaz de os edificar e dar-lhes herança entre todos os santificados. Entenda, irmãos, a igreja ela não permanece firme por causa do carisma e nem da genialidade de um líder. A igreja só permanece firme pela suficiência da palavra de Deus, pelo poder do próprio Deus que edifica o seu povo. Não é o líder que faz a igreja, é o Senhor da igreja. Porque pastores vêm e vão. A gente sabe disso. Mas a palavra tem que permanecer.
Paulo lembra que ele não cobiçou prata, ouro ou roupas de ninguém, mas que trabalhou com as próprias mãos para suprir as suas necessidades e as de seus companheiros. E ele vai concluir aqui com uma palavra do próprio Jesus, que foi preservada pela tradição apostólica, embora você não vai ver isso registrado nos evangelhos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Veja que Paulo, assim como João Batista, ele não se colocava no centro das atenções. Assim como João Batista, ele pensava, importa que ele cresça e eu diminua. É isso que Paulo tinha no seu coração. E todos ali viam que as suas ações e a força que o movia vinham da sua fé em Cristo. E a lição para nós aqui, irmãos, é que numa cultura que frequentemente associa a fé, ministério e até a generosidade, a vantagem pessoal ou a retorno financeiro, o exemplo de Paulo aqui nos traz uma correção. Porque pense num casal aposentado, que ao invés de usar todo o seu tempo livre apenas para o seu próprio lazer, eles dedicam horas semanais para visitar enfermos e ajudar famílias em dificuldades na igreja, e ninguém fica sabendo disso. Pense num pequeno empresário que mantém práticas honestas com fornecedores e funcionários, mesmo quando isso reduz a sua margem de lucro. Pense numa pessoa que se coloca à disposição de irmãos e irmãs que têm dificuldade de vir à igreja, mas eles oferecem carona tanto para trazê-los quanto para levá-los. Pense naquele que sente a falta de um irmão ou de uma irmã na igreja e liga na semana para perguntar se está tudo bem e até se compromete a visitá-lo ou convidá-lo para um café. A bem-aventurança de dar, irmão, segundo Jesus, não é condicionada à abundância material. Ela está disponível a qualquer pessoa que está disposta a colocar o bem do outro acima do próprio interesse. Você só precisa ter disposição para fazer. É só isso. E por fim, para finalizarmos aqui, nós temos a despedida que revela o coração da igreja. Como eu disse, despedidas não são fáceis. Mas essa cena final aqui, irmãos, ela comove o coração. O texto diz, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então vejam que todos ali ficaram tristes pela partida de Paulo, principalmente porque ele disse, vocês não vão me ver mais. E como eu disse, não existe nenhum protocolo aqui, nenhuma superficialidade nessa despedida. Isso aqui é o retrato, irmãos, de relacionamentos reais. Relacionamentos forjados ali ao longo de anos, de 3 anos de convivência, 3 anos de ensino, 3 anos de cuidado. Paulo teve aqui um ministério abençoado porque o seu coração estava em dia com Deus. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas,
mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo dedicou a sua vida, irmãos, a cuidar e a nutrir as pessoas, alimentando essas pessoas com a palavra de Deus, intercedendo por elas em oração. Agora, o mais notável era que ele não buscava nada para si. Ele agiu de forma despretensiosa. E é essa pureza de coração e dedicação que resultaram nesse profundo amor da igreja para com ele e, acima de tudo, na aprovação de Deus. E a lição que nós temos aqui é que esse tipo de vínculo só é possível quando há envolvimento genuíno. E não apenas algumas frequências à igreja ou a eventos. Uma igreja que cultiva apenas encontros funcionais, aonde você chega, você assiste e você sai, não vai produzir uma despedida dessa. Mas onde existe discipulado, onde tem visita, onde tem oração, onde tem vida compartilhada, aí sim esses laços se tornam profundos o suficiente para poder gerar lágrimas quando essa pessoa for embora. Então vale a pena perguntar aqui: a minha vivência na igreja local, ela é superficial ou ela é profundo bastante para que a minha ausência seja sentida? Se você saísse daqui, as pessoas sentiriam a sua falta. Se você deixasse de vir à igreja, as pessoas notariam. Eu tenho brincado aqui, eu estou estipulando a regra dos 10 minutos. A regra dos 10 minutos é que, quando acaba o culto, se eu tivesse o poder de me teletransportar lá para a porta, porque de vez em quando tem uns irmãos que, quando eu vou ver, já foi. Sumiu. Cadê o irmão? Não deu nem para cumprimentar ele. Então eu estou estipulando a regra dos 10 minutos. O portão só vai abrir depois de 10 minutos. A pressa de ir embora. Fica um pouquinho, conversa, bate um papo, descontrai um pouco. Aproveita esse tempo, pouco tempo que nós temos aqui juntos. Então eu estou estipulando aqui a regra dos 10 minutos. Se não for nada urgente, depois de 10 minutos o portão abre para você ir embora. E por fim, irmãos, para nós finalizarmos aqui, despedidas realmente não são fáceis. Principalmente de pessoas que nós amamos e queremos bem. Mas elas fazem parte da caminhada cristã. Uns vão, outros vêm, alguns poucos ficam. Só que a igreja do Senhor, ela permanece, sabe por quê? Porque a igreja tem que estar ancorada em Cristo. É por isso que a igreja permanece. O ponto culminante de toda essa narrativa aqui não está no apóstolo Paulo. Está em Cristo. Porque é Cristo quem comprou a igreja com o seu próprio sangue. É a palavra da graça de Cristo que continuou edificando aquela igreja depois que Paulo partiu. É a palavra de Cristo que sustenta, irmãos. Líderes humanos são instrumentos temporários. Eu costumo dizer que talvez esse seja o meu primeiro e único ministério. Mas eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que Deus tem preparado. E se chegar um dia em que Deus disser, olha, o seu tempo aqui acabou. Está na hora de você partir. Porque líderes humanos são temporários. Mas o bom pastor,
o supremo pastor que prometeu que ninguém arrebataria as suas ovelhas da sua mão, esse disse que estaria com o seu povo todos os dias até a consumação dos séculos. O único pastor que não vai embora da igreja é Jesus. Esse é o único pastor, irmãos, que você pode ter certeza, ele não vai embora da igreja. Ele fica. É por isso que essa passagem não é o fim. Não é nada sobre Paulo, é sobre Cristo. O Cristo que continua pastoreando o seu rebanho através de pastores fiéis, através da palavra, através do Espírito que constitui líderes, até o dia em que o próprio bom pastor vai voltar. E aí não vai precisar haver mais despedidas, porque todos estaremos reunidos diante do bom pastor. Mas até lá, irmãos, nós caminhamos buscando cumprir o chamado de Deus e a missão que Ele nos deixou, sabendo que um dia nós estaremos juntos, reunidos, com o único e supremo bom pastor, que é Jesus Cristo. Mas até lá, a gente fica aqui, fazendo a obra de Deus, da forma como Ele quer, cumprindo com o propósito dEle sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo registro, ó Pai, de histórias como essa. Histórias de servos e servas do Senhor. Homens como o apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida ao ministério que o Senhor o chamou. Ele foi fiel, ó Pai, àquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Que nós também possamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que possamos cumprir, ó Deus, com o propósito que o Senhor, ó Pai, tem nos chamado. E que realmente tenhamos o nosso coração voltado para Ti. Entendendo que a igreja é do Senhor. O Senhor a comprou com o sangue derramado naquela cruz. É o Senhor que é o pastor supremo dessa igreja. Não sou eu, ou qualquer outra pessoa que talvez algum dia ou não possa assumir este lugar. A igreja é do Senhor. Nós somos apenas instrumentos levantados pelo Senhor para conduzir o teu povo, para conduzir a tua igreja, no tempo que o Senhor tem estabelecido para cada um. Por isso nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Essa semana nós não temos nenhuma programação, é uma semana livre. Como eu sempre digo, uma semana que você tem a oportunidade de repente, visitar alguém ou convidar alguém para ir tomar um café na sua casa. Aproveita o frio, faz um caldinho, convida a pessoa para tomar um caldinho e aí dá uma esquentada junto aí na comunhão. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, muito obrigado, Deus, por este culto. Somos gratos ao Senhor pela liberdade que o Senhor, ó Pai, aqui nos concede de estarmos reunidos no Teu santo nome para juntos louvarmos, bendizermos, engrandecermos o Teu santo nome. Te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo direcionados, sendo conduzidos pelo Teu Santo Espírito, em sabedoria, em discernimento, aproveitando, ó Deus, cada oportunidade que o Senhor, ó Pai, tem colocado em nossas mãos, para compartilhar, ó Deus, a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia.
o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma semana na presença do Senhor. E não esqueçam da regra dos 10 minutos, hein?